Estão definidas as candidaturas para deputado federal e estadual na região. Confira agora os principais nomes. Estão definidas as candidaturas na região para as eleições 2014 e os principais nomes para concorrer à Assembleia Legislativa são: o deputado Beto Trícoli, pelo Partido Verde, tenta a reeleição. Além dele, Tiãozinho da Farmácia é o candidato do Partido Ecológico Nacional. Quem também é o candidato é o atual presidente da Câmara Municipal de Atibaia, o vereador professor Rodrigo Parras, que concorre pelo PSDB. De Bragança Paulista, quem tenta a reeleição é Edmir Chedi, do Partido Democratas. Na região, quem tenta a reeleição para a Câmara dos Deputados é o deputado federal Roberto Santiago. Além dele, Paulo de Jesus é o candidato pelo PSB. E agora vamos conferir como deve ficar o tempo na nossa região nesta terça-feira. E depois de um final de semana com a temperatura amena e sem chuva nesta terça-feira, a probabilidade de chuva é grande, de 80%. A mínima prevista em Atibaia é de 12 e a máxima de 20 graus. A cidade de Bragança Paulista também tem a mínima prevista de 12 e a máxima só chega aos 20 graus. E neste final de semana, alguns times que disputam o Campeonato Brasileiro realizaram jogos amistosos que fazem parte da preparação para a retomada do campeonato no próximo dia 16. Confira agora como foram os jogos. A exibição não foi um primor, mas ao menos serviu para mostrar que as peças importantes do Corinthians podem contribuir para a melhora do rendimento da equipe no segundo semestre. Com destaques para Elias, autor de um golaço, e Renato Augusto, o Timão goleou o Uberaba por 4-1 neste domingo em amistoso realizado no interior de Minas Gerais e comandou a festa de milhares de corintianos que mataram a saudade da equipe no estádio. A equipe de Mano Menezes não entrava em campo desde o dia 1º de junho, mas solto, o Timão se deu ao luxo de fazer boas alterações no ataque. Romero, Renato Gaúcho e Romarinho entraram querendo o jogo. Eles sabem que a concorrência no setor ofensivo aumentou. Elias é quem tem mais moral. Em linda jogada, aplicou um drible da vaca em Irã e tocou na saída do goleiro. 3-1. Pouco depois, um chute de fora da área, Renato Augusto completou a goleada. Com a certeza de que Mano Menezes não pode reclamar das opções que seu time ganhou para tentar brilhar no Brasileirão, o próximo jogo é dia 17 de junho, contra Internacional na Arena. Com direito a gol que Pelé não fez, o Cruzeiro bateu o Chivas do México por 2-0 em amistoso disputado na noite desse domingo, em El Paso, no Texas. Ricardo Goulart foi novamente o nome do jogo, nem tanto por uma grande atuação, mas pelo golaço de trás do meio de campo, já no segundo tempo, quando a Raposa já vencia com um gol de William, marcado no primeiro tempo. Com a vitória, o time mineiro fechou a intertemporada de mais de 20 dias nos Estados Unidos. Antes, o Cruzeiro já havia batido os americanos do Miami-Dade 2 vezes, e também os mexicanos, América e Tigres. O time celeste desembarca no Brasil nesta terça-feira, após de 20 dias nos Estados Unidos. A Raposa seguirá treinando em Belo Horizonte, visando a partida contra o Vitória, no retorno do Brasileirão na quinta-feira, dia 17 de julho. O jogo será no Mineirão, às 21 horas, horário de Brasília. Era para ser um amistoso festivo de entrega de faixas ao atual campeão paranaense, sem grandes sobressaltos ao Grêmio, que se preparava para o Brasileirão, mas quase se transformou em uma derrota aos gaúchos na tarde desse domingo no Estádio do Café. O placar só ficou no 0-0 porque o goleiro reserva Thiago fez grande defesa aos 37 minutos do segundo tempo, em chute de Silvio, um dos poucos lances de emoção num jogo morno, assistido por 2.237 torcedores. Desta vez, nem mesmo a parceria entre Juliano e Luan funcionou. Os dois foram bem anulados pela organizada defesa do Tubarão. O clube paranaense, apesar de boa chance no fim, preferiu priorizar o sistema defensivo e garantir o empate. Com o fim da intertemporada em solo paranaense, antes havia vencido o Maringá no primeiro amistoso. O Grêmio volta a se focar no Brasileirão. No dia 16, recebe o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Já o Londrina se prepara para o início da Série D. A equipe estreia dia 20 contra o Metropolitano de Santa Catarina. E o São Paulo preparou uma grande festa para receber o ídolo do clube Kaká. O meia contratado nesta semana pelo clube norte-americano Orlando City foi emprestado à equipe que o projetou para o futebol internacional por 6 meses. O São Paulo convocou seus torcedores para receberem Kaká no Morumbi.
Por enquanto é apenas uma possibilidade, mas a passagem de Kaká pelo São Paulo pode durar mais do que 6 meses iniciais. Com um time recheado de estrelas para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o presidente Carlos Miguel Aidar promete tentar segurar o meio-campista em 2015, caso o tricolor consiga uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores. Kaká assinou por 3 anos com um clube dos Estados Unidos e foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2014. O acordo não prevê nenhuma renovação automática. A ideia do Orlando é usar o jogador como sua grande estrela na disputa da Major League Soccer, principal torneio de futebol do país. O novo camisa 8 do São Paulo fica em cima do muro sobre a chance de permanecer no Morumbi e prefere não se manifestar. Por enquanto, ele terá que se apresentar ao clube americano no início de janeiro para iniciar os treinamentos. Será a primeira temporada do clube na liga. A diretoria do São Paulo espera colocar Kaká em campo no dia 19 de julho contra o Chapecoense no Morumbi. O jogador, porém, ainda prefere aguardar os próximos dias de treinamento para decidir quando atuará. E a seleção brasileira decidiu mudar sua rotina de preparação para o próximo jogo da Copa do Mundo, a semifinal contra a Alemanha. Diferente do que vinha fazendo até agora, a equipe não vai realizar treino na véspera na cidade da partida e vai permanecer em Teresópolis até hoje à noite, quando viajará com destino a Belo Horizonte. E no último treino realizado na manhã, o técnico Filipão fez várias mudanças no time para tentar encontrar o elenco ideal para a partida que vale vaga na final da Copa do Mundo do Brasil. O substituto do lesionado Neymar na seleção brasileira ainda é uma incógnita, podendo ser um terceiro volante, William ou qualquer outro. Com a volta de Luiz Gustavo após suspensão, o técnico Luiz Felipe Scolari inicialmente manteve Paulinho e Fernandinho no time e promoveu uma só novidade para a semifinal contra a Alemanha, Daniel Alves. Pouco depois, porém, colocou William no lugar de Paulinho e fez uma série de trocas. Foram poucos minutos com Paulinho em campo no treinamento tático, sem adversário, mas sua presença entre os titulares no começo da atividade sustenta a dúvida. O certo é que Daniel Alves, reserva nas quartas de final diante da Colômbia, retorne no lugar de Maicon. Para o duelo contra os alemães, Felipão também tenha pensado em uma formação mais defensiva no meio-campo, para liberar suas alas nesse caso. Daniel Alves leva vantagem sobre o concorrente. Júlio César, Daniel Alves, Davi Luiz, Dante e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Fernandinho e Oscar, Hulk e Fred. Essa é a escalação que começou o treino tático na manhã desta segunda-feira na Granja Comari. Os reservas ficaram em outro lado do campo, trabalhando sob orientação do preparador físico. No desempenho visto nos primeiros minutos do trabalho a pronto, Luiz Gustavo voltaria a ser o primeiro marcador da equipe, enquanto Paulinho atuaria mais pela direita, lado oposto a de Fernandinho. A ponta mais aguda do losango seria Oscar, que sem Neymar deixaria a faixa lateral do campo e volta a ter liberdade para ser o principal armador para os atacantes, Hulk e Fred. O problema é que, além da entrada de William, o treinador brasileiro mais tarde promoveu uma série de alterações, usando também Maicon, Bernard, Hernanes e Jô, o que pode ter sido sim um teste, mas tem jeito de uma estratégia para não revelar a escalação que pretende mandar a campo. Pela primeira vez desde a segunda rodada da Copa do Mundo, ele abdicou de um treino fechado na cidade da partida para ensaiar seus jogadores diante das câmeras em Teresópolis. Dante, 30 anos, deverá fazer a sua estreia em Copas do Mundo contra alguns de seus melhores amigos no futebol. Para alguns, sentimentos contraditórios de poder lidar com a felicidade, sabendo que ficará triste pelo próximo. Para ele, um baita de um motivo para sorrir, não importa o que aconteça no gramado do Mineirão na próxima terça-feira, às 17 horas, horário de Brasília, contra a Alemanha pela primeira semifinal do Mundial. O provável substituto do capitão Thiago Silva, suspenso, na seleção brasileira reencontrará 7 companheiros do Bayern de Munique. São eles o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Jerome Boateng, o lateral Philipp Lahm, o volante Bastian Schweinsteiger, os meias Toni Kroos e Mario Götze e o atacante Thomas Müller. Desses, apenas Götze chegou à última temporada. Todos os outros passaram 2 anos com a camisa 4 bávaro. Dante espera que o fator casa contribua a favor e possa ajudar a minimizar a ausência de Neymar, lesionado. E aconteceu na madrugada deste domingo o UFC 175 em Las Vegas. O evento contou com um dos melhores cards dos últimos tempos e a disputa de 2 cinturões. A luta principal
contou com a disputa do título dos médios até 84 quilos, onde o norte-americano Chris Weidman duelou com o brasileiro Lyoto Machida. O combate pode ser considerado um dos melhores de 2014, com grandes emoções, mas com a derrota do brasileiro. Chris Weidman segue como campeão da divisão dos médios do UFC. Na noite do sábado, o americano superou pela terceira vez uma luta com o brasileiro para se manter no topo da categoria até 84 quilos. No Main Event do UFC 175, disputado no Mandalay Bay Center, em Las Vegas, o dono do cinturão derrotou Lyoto Machida por decisão unânime da arbitragem, 49-45, 48-47 e 49-46. Weidman dominou Machida nos 3 primeiros rounds e frustrou a estratégia do brasileiro de buscar os contra-ataques e impedir as quedas do americano. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma boa noite e amanhã a gente se vê. Até lá!